Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? E aí, galera do 8º ano C, nós vamos continuar com o assunto aí dos invertebrados, né? Falamos na aula passada sobre quinidários e poríferos. E hoje vamos pegar o embalo com os plateumintos. Vocês já ouviram falar aí dos plateumintos? Com certeza sim, mas não com esse nome, né? Bem, aqui são são dois exemplos, é a mesma coisa. Um tá na forma de desenho e o outro ali numa fotografia, tá ok? Mas vamos então nas considerações gerais dos plateumintos. Eles têm corpo mole e achatado, tá? A principal, assim, característica dele é que o corpo dele é mole e achatado, parece uma fita. Nessa aula, nós vamos falar de dois seres, os plateumintos e os nematóides, tá? Os plateumintos, eles têm o corpo mole e achatado, já os nematódeos, eles têm o corpo meio cilíndrico, e a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Podem viver nos ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Eles podem também, né? Podem ser livres, mas eles também podem ser parasitos, tá? Então, nós temos formas de vida que é livre no ambiente aquático e terrestre úmidos, como é o caso da planária. Dessas duas formas aqui de vida que você tá vendo, ó, é a mesma, tá? Ela é a forma de vida livre e nós temos outras que são parasitas, ok? Vamos falar da planária. É um plateuminto de vida livre que se alimenta de pequenos animais e de restos mortos. Tem uma coloração que é importante para ela porque ela se camufla no ambiente. Ela é hermafrodita, mas esse hermafroditismo, né? O que é o hermafroditismo? É quando esse ser possui aí tanto o sistema reprodutor masculino quanto o reprodutor feminino. Na reprodução, duas planárias se unem com o poro genital. Cadê o poro genital? Pelo poro, tá aqui, ó, o poro genital. Então, elas se unem por seus poros genitais e trocam espermatozoides. Por isso, nós dizemos que é uma fecundação cruzada. Depois, as duas planárias lançam seus ovos na água, os quais, após algum tempo ao eclodir, dão origem a planárias jovens, tá? Então, mesmo ela sendo hermafrodita, não tem essa autofecundação. Ela precisa de uma outra planária para que elas possam fazer essa troca de material genético. Elas podem reproduzir tanto a sexuada quanto a assexuada. Na assexuada, a gente vê essa parte aqui, ó. Quando tem um alongamento, né? Tem o corpo se alonga e se divide em duas. Olha aqui, ó. Ele se alongou. Notem que aqui a gente já tem os ocelos que são semelhantes a olhos muito simples. Esses ocelos, eles não conseguem distinguir as imagens completamente. Conseguem distinguir apenas se está dia, se é noite, se está claro, se está escuro, né? E aqui, nesse caso, ela tá, ó, tem um alongamento e aqui, em cada extremidade, vai ter a formação de um ser, né? De uma planária. Falando também que elas têm uma grande capacidade de regeneração. Falamos então dos plateumintos de vida livre. E agora nós vamos falar daquele que é um parasito, né? Que nesse caso o esquistossomo, ele vai causar uma doença conhecida, né, chamada esquistossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Essa doença está relacionada à contaminação de água e depende da ação de outro invertebrado, que no caso é um caramujo que vive na água doce. O nome desse caramujo é Bionfalaria, ok? Mas como é que isso acontece? Bem, os esquistossomos, né, o nome científico dele é Schistossoma mansoni, se alojam no intestino de uma pessoa infectada, local onde vão depositar os seus ovos, e que posteriormente serão eliminados com as fezes, contaminando o solo e a água.
Lá na água, essas larvas, né? Cadê o número 1 aqui, ó? Essas larvas penetram facilmente lá, número 1, tá aqui o número 2. Essas larvas penetram facilmente nas partes moles do caramujo, né? Do gênero Bionfalaria, onde eles vão se multiplicar e se transformam em uma outra larva, que aí já muda o nome, já vai para a cercária, né? Já tem um nome específico chamado cercária. As cercárias, essa aqui, elas saem do caramujo, elas ficam lá até elas chegarem aí nessa fase, né, de cercária. Então, elas saem do caramujo e nadam até encontrar uma pessoa na qual penetrem através da pele e iniciem a infecção. Ou seja, né, a pessoa tá ali, alguém foi lá, vou colocar aqui o número 2, defecou naquela água, de repente já estava, né, a pessoa já estava infectada, os ovos saíram com as fezes, ficaram lá, as larvas, então, saíram dali e penetraram no caramujo. Dentro do caramujo, essas larvas se desenvolveram, saíram de lá com o nome, já muda o nome, né, para cercária. E aí, quando alguém, né, vai nadar naquele rio, naquele garapé, ou andar, né, por aquele local com bastante água, ela vai e penetra pela pele. As cercárias invadem o corpo, onde se alimentam de sangue e se tornam adultos, vermes adultos. Por volta do 20º dia após a infecção, os vermes se reproduzem. As fêmeas novamente botam ovos e aí vai se iniciar todo o ciclo. E a tênia? Você já ouviu falar da tênia? Professora, com esse nome não, mas você já ouviu falar sobre a solitária? Né? A tênia é conhecida popularmente como solitária e é responsável por causar a teníase, que é a doença. O corpo dela é achatado, que parece uma fita, e ele é dividido em 3 partes: cabeça ou escólex, né? Os 2 nomes estão certos, o pescoço ou colo, e o corpo ele é formado por anéis que nós chamamos de proglotes, tá? Então eu tenho o escólex, o colo e os proglotes que vão formar aí os anéis do corpo, tá? Bem, na natureza nós temos aí 2 formas de tênia, né? Duas formas de vida. Nós temos a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium é aquela que tem na carne do porco, tem o porco como hospedeiro. A tênia saginata tem o boi como hospedeiro. As duas são bem perigosas e é importante que a gente asse bem direitinho, asse bem a carne, né? Porque se você deixar ela mal passada e se essa carne estiver contaminada, você também vai se contaminar. Então, quando for comer alguma carne aí, tanto de porco quanto de boi, se certifique, né, que ela está bem assada. Bem, elas são hermafroditas. A reprodução da tênia é sexuada e ocorre pelo encontro do espermatozoide com o óvulo no interior da tênia, por autofecundação. Pois as tênias são hermafroditas e produzem seus próprios gametas femininos e masculinos, tá? Ou seja, elas são hermafroditas e elas fazem ali a autofecundação. Bem, aqui é o que acontece, o ciclo aí, né, da teníase. Então, a pessoa já está contaminada, ela elimina as suas fezes, né, e dentro das fezes ali já tem os ovos, né, as proglotes grávidas já estão ali com os ovos da tênia. Aí, de repente, ela faz isso num ambiente que não é adequado,
onde bois e porcos vão ingerir alimentos contaminados com essa tenha. Bem, esses dois seres aqui, eles fazem parte, né? Entram aí na nossa alimentação e quando você os ingere, né? Você acaba trazendo para o interior do seu corpo aí as oncosferas, né? Você acaba, então, se contaminando com essa larva. Vamos lá falando dos nematódeos. Bem, os nematódeos, falei logo no início, né? Plateumintos são aqueles vermes que têm o corpo achatado, né? Fino e achatado. Já os nematódeos, eles também são vermes de corpo, só que nesse caso é um corpo cilíndrico, ele é meio gordinho, alongado e com as extremidades finas. A maioria deles é encontrada em vida livre, porém existem alguns que são parasitas. Tem estrutura mais complexa que o dos plateumintos, né? E os seus representantes, assim, os mais conhecidos, são as lombrigas, os ancilóstomos e as filárias. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ancilóstomo e Necator. Bem, o ancilóstomo duodenale e o Necator americanos causam uma doença chamada ancilostomíase, que também é popularmente conhecida como amarelão. Apresentam sexos separados. Geralmente, né, as fêmeas são maiores e os ovos, eles são liberados nas fezes. Quando esses ovos caem no solo, eles se abrem e as larvas penetram na pele das pessoas. Deixa eu ver se tem uma figura aqui, né, de alguns, ó. Detalhe da região bucal do verme, do duodenale é a letra A e a letra B é do Necator americanos, ok? Vamos lá, continuando. E a lombriga? Bem, a lombriga, outro comum é a Ascaris lombricoide, mais conhecido como a lombriga, né? O nome dela científico é mais bonito do que o nome popular. A doença que ela vai causar é a ascaridíase, parasita o intestino dos humanos, né? Eles têm sexos separados e a sua reprodução, ela é sexuada. E a sua reprodução é sexuada, ok? Diferentemente das tenhas, as lombrigas apresentam sexos separados em uma mesma pessoa. Podem ser encontradas várias lombrigas. A reprodução é sexuada e uma mesma fêmea é capaz de liberar milhares de ovos por dia, que são eliminados com as fezes da pessoa doente. Né? E há alguns casos de obstrução ali no finalzinho, né, do intestino, e a pessoa não consegue defecar e em alguns casos precisa de cirurgia para retirada da Ascaris lumbricoide. E como é que acontece, então? Como é que é o ciclo, né, da ascaridíase? Aqui a gente tem uma casinha, né, linda, e essa casa, ela está situada próximo de um rio. Mas vamos então pegar tudo aqui, ó. Vamos imaginar que alguém dessa casa aqui esteja contaminado, né, com as lombrigas, com a doença, com a ascaridíase. Ela vem aqui no banheiro, faz as suas necessidades, puxa a descarga, mas olha onde é que está a ligação aqui do esgoto, né? A ligação aqui da saída dos resíduos. Está direto no rio. Está certo? Não, completamente errado. Né? Isso aqui é uma forma da gente tentar explicar. Existe? Infelizmente existe sim, tá ok? E aí, essa pessoa infectada, contaminada, veio, fez as suas necessidades, puxou a descarga e os resíduos caíram todos aqui no rio, sendo que esse rio é o mesmo que eles utilizam para regar
a sua horta, para lavar a sua louça, para tomar banho, para beber. Isso vai dar certo? É claro que não. Então, uma vez essa água contaminada, e a gente ao fazer uso, e a pessoa que ao fazer uso dessa água contaminada ou dos alimentos que forem lavados com essa água, ela vai se contaminar, ok? Ou nesse caso aqui, ela vai ter uma contaminação, né? Uma reinfecção com os ovos aí de Ascaris lumbricoides. Poxa, professora, mas isso existe? Sim, existe. Às vezes as noções de higiene básica não existem. Tia, e quais são essas noções? Lavar a mão depois que você vai ao banheiro. Na minha casa é religioso, mas tem casas, existem lares que essa orientação não existe. E aí você já imaginou essa pessoa que está contaminada, ela vai no banheiro, ela faz sua necessidade, né? Ela usa o papel higiênico, não lava a sua mão e vai pegar na comida, vai pegar no pão, vai pegar numa bolacha, né? Ele vai se contaminar. Geralmente as crianças, né, as criancinhas, as menores de 5 anos, até mais do que isso também, elas não têm essa noção. E nós adultos, jovens, nós conhecedores, né, da verdade, das boas práticas, nós temos que auxiliar, tá ok? Então, não é uma realidade tão distante assim, não. Vou deixar para vocês o livro didático da página 13, o exercício do livro didático da página 13 e 14, ok? A gente se encontra, então, na próxima aula. Tchau, galera, e até a próxima aula.